Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, neste dia do Senhor, neste domingo, 16 de agosto, a igreja celebra a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. E aí eu gostaria de ir apresentando algumas catequeses para enriquecerem a nossa fé, a nossa espiritualidade, o nosso amor à Virgem Santíssima, para termos convicções de tudo isso que aconteceu na vida da Virgem Maria e que o Senhor quer realizar também em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas comunidades, através da sua igreja. Vejam, existe uma diferença entre Assunção e Ascensão. Essa já é a primeira catequese. Nossa Senhora, ela foi assunta ao céu. A força de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus a eleva ao céu, após ela concluir aqui na terra o seu ciclo. Ela é elevada ao céu pelo poder de Deus. Ela é a cheia de graça, ela é a imaculada, ela é a virgem antes, durante e depois do parto. Todas essas realidades, todas as maravilhas, como ela mesma nos falou aqui no versículo 46 do Evangelho de Lucas, no capítulo 1 que nós acabamos de ouvir. A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Tudo que o Todo-Poderoso fez em favor dela, pelos méritos de Cristo Jesus, foi para a nossa salvação. Deus quis precisar de Maria para nos trazer a salvação. Ele poderia utilizar um outro modo, uma outra maneira, um outro método, mas ele quis precisar dela. Então, quando nós falamos da Virgem Maria, quando nós falamos da Imaculada Conceição, quando nós falamos de Maria, mãe de Jesus, nós estamos falando daquela que foi escolhida por Deus, eleita por Deus. Para quê? Para participar do plano da sua salvação, da salvação da sua família, da salvação dos povos, da humanidade, da nossa salvação. Quando nós negamos os planos de Deus, os métodos de Deus, aqueles ou aquelas que o Senhor Deus escolheu, nós estamos indo de encontro, contrariando o próprio Senhor. Por isso que nós temos que entender que ela foi assunta ao céu, e hoje é o que nós estamos celebrando, esta subida de Nossa Senhora aos céus, assunta ao céu, pela força do Espírito Santo. Ela é aquela que sobe aos céus, que é assunta, que foi elevada ao céu. Pela graça de Deus nela, ela assim foi elevada aos céus. Já Jesus, ele é Deus conosco, o Filho dela. Ele não foi ajudado por alguém, nem por uma força externa. Não, é contrário. Jesus, ele ascendeu, ele mesmo subiu aos céus, após a sua ressurreição. Então, a primeira catequese é essa. Nossa Senhora foi assunta, Jesus ascendeu. Ou seja, ela, como primeira cristã, ela recebe esta graça, ela é elevada aos céus após a sua morte, após concluir o seu ciclo de vida aqui na terra. Pela graça, pelo poder de Deus, pela obra do Espírito Santo. Já Jesus, ele ascende aos céus. Existe também a outra terminologia que a gente usa de acender, como acender a vela. É diferente também. Só para que nós entendamos, não tem nada a ver acender a vela da Assunção de Nossa Senhora e também da ascensão de Jesus. Cada palavra tem o seu significado. E o que é que vai acontecer conosco quando o Senhor voltar? E é por isso que nós estamos aqui.
O que vai acontecer conosco? Nós seremos assim elevados ao céu pela graça de Deus. Seremos arrebatados, é assim que nós falamos. Cristo Jesus vai voltar, e o que aconteceu com a Virgem Santíssima, a Imaculada Conceição, a concebida sem a mancha do pecado original, e não só foi concebida sem a mancha do pecado original, nós temos que lembrar que também Nossa Senhora na face da terra, na sua missão, ela não pecou, ela é sem pecados, imaculada na concepção e também na sua vida, ela é a imaculada, e nos ensinando a renúncia à vida de pecados, de vícios, de escravidões. Então o que acontecerá com ela, acontecerá conosco, desde que nós renunciemos ao pecado, ao que divide, ao inimigo de Deus. Nos ajuda a entender esta renúncia ao pecado e a entender a ação do inimigo de Deus nas alegorias, nos símbolos que a primeira leitura que foi proclamada aqui nos falou. Veja só, a primeira leitura falava para nós de uma mulher revestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então tem gente que às vezes até pergunta, o que é que tem debaixo da imagem de Nossa Senhora? Ali é a lua, a lua. Aqui a imagem da Imaculada Conceição, ela retrata para nós aquilo que está aqui no livro do Apocalipse de São João. Não são duas pontas, não tem nada a ver. Não é ali a cabeça do dragão que está aqui na leitura, não. Abaixo dos seus pés, o que? Disse o livro do Apocalipse, a lua debaixo de seus pés, porque ela é rainha, ela é elevada aos céus, ela é soberana, pela graça, pelo poder de Deus. Deus a faz assim, tão especial, tão intercessora para nós. E aqui aparece a figura do dragão, para simbolizar o inimigo de Deus. A Bíblia é assim, meus irmãos e minhas irmãs, cheia, repleta de símbolos, de números, de alegorias, para que os seus leitores, para que os fiéis, eles possam compreender através daquilo que é mistério de Deus. Por isso que muitos que escreveram as Sagradas Escrituras, eles tinham esse objetivo, eles não podiam falar às claras, como eu estou falando aqui, não podiam. Repare que os primeiros cristãos, eles sempre ficavam recebendo a espiritualidade, vivendo a sua fé, a sua caminhada em catacumbas, escondidos, porque havia as perseguições. Hoje nós temos outras perseguições em relação à igreja, mas nós podemos, por exemplo, estar aqui sentados, alguns, outros nos acompanhando, as portas abertas, para cada tempo suas perseguições. Mas é para que a gente entenda, por que tantos símbolos, por que tantos números, por que tantas representações na Bíblia? Porque os autores sagrados não podiam dizer abertamente. É por isso que a gente precisa da igreja, do magistério da igreja, porque as Sagradas Escrituras nascem da igreja, da fé, da vivência, das experiências de fé do povo de Deus. Então, uma das experiências de fé do povo de Deus era essa realidade de Nossa Senhora que foi assunta aos céus após o seu momento de conclusão do ciclo de vida. Após a sua morte, ela assim acontece a dormição e ela sobe aos céus, em corpo e alma. A igreja proclama este dogma. O que é o dogma? Tem gente que não sabe definir o que é o dogma. O dogma é um conjunto de verdades de fé, adquiridas pela comunidade, pela vivência, pelo testemunho, pelas Sagradas Escrituras que nos transmitem. E o que é que nos falam as Sagradas Escrituras? Qual é o salário do pecado? Meus irmãos e minhas irmãs, que São Paulo nos fala, o salário do pecado é a morte. Nós estamos falando de uma jovem que foi concebida sem a mancha do pecado original.
e que na sua vida pública ela não pecou. Então, acontece com ela o término do ciclo biológico da sua vida? Sim, como vai acontecer com cada um de nós. Só que com ela foi diferente. Com ela já é elevada ao céu, por ela não ter o que? O pecado. Então não dá para falar da assunção de Nossa Senhora, para que a gente não perceba que a igreja está dizendo para nós, e a igreja é mãe, a igreja é mestra, ela nos dá Jesus na palavra, ela nos dá Jesus na Eucaristia, ela nos dá Jesus nos sacramentos, nos ensinamentos. Não dá para celebrar essa solenidade da Assunção de Nossa Senhora sem entendermos que o convite é que renunciemos à vida de pecado. Porque muitas vezes nós somos mais amigos dos pecados do que da Virgem Maria. E Nossa Senhora sempre vai estar nos ensinando o quê? Saia do pecado. O pecado é igual ao dragão aqui da primeira leitura. Esse dragão que ele tinha cor de fogo. Isso aqui é só para dizer como é que a gente poderia representar o inimigo de Deus. Aí falou aqui, era um grande dragão, tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre a cabeça 7 coroas. Tudo isso para dizer o quê? O número 7, que era o que a gente pudesse imaginar do encardido, do inimigo de Deus, que quer destruir. O que é que o dragão queria fazer? Ele queria acabar com o filho desta mulher revestida de sol, que ela trazia no seu ventre, porque o dragão sabia que ele reinaria. Isso tudo para falar sobre Jesus, falar sobre a igreja, porque não dá para celebrar a Assunção de Nossa Senhora sem também tomar esse livro do Apocalipse e lembrar do papel da igreja. A igreja é sim, a igreja que nos dá Jesus, a igreja, seus ensinamentos. A igreja é como Nossa Senhora, ela também tem esse mesmo papel. Então o dragão, ele não se distanciou da humanidade, meus irmãos e minhas irmãs. Esse dragão aqui que quer tirar Jesus de nós, que quer tirar a paz da nossa vida, que quer acabar com as famílias, que quer destruir os casamentos, que quer destruir a juventude. Esse mesmo dragão, ele tem esse objetivo, ele continua agindo. Então não dá para a gente celebrar a Assunção de Nossa Senhora sem dizer, eu preciso mudar. Eu preciso me converter, porque eu quero ter a mesma experiência, o mesmo fim de Nossa Senhora, quando ela terminou o ciclo da vida dela, aqui na terra, a sua missão. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos renunciar quaisquer situações que estão nos escravizando, nos acorrentando, nos levando à perdição. E aí a gente quer e deseja o que do profundo do coração? O céu, a glória, a ressurreição, a vida nova. Então, em Nossa Senhora, celebrando a sua Assunção, acontece o que nós iremos receber. Nela é antecipada a glória de Deus. Por isso é que Padre Zezinho, belíssimamente, compôs uma canção que fala o quê? Que ela é a primeira cristã, a começar quando ela recebeu o anjo Gabriel, e ela fez a vontade do Pai, dizendo, fiat, faça-se em mim a vontade do Pai. Ela se torna a primeira cristã, e a partir daquele momento, ela concebe, pela obra do Espírito Santo, no seu ventre quem? Jesus Cristo. E depois é a primeira cristã que dá o testemunho, de escuta a palavra de Deus, de seguimento a nosso Senhor, de saber sofrer e passar por dificuldades. Quantas dificuldades Nossa Senhora passou, meus irmãos e minhas irmãs. Como nós podemos buscar nela muitas lições para a nossa caminhada, para a nossa vida, que muitas vezes não está sendo fácil, tem passado por tantas dificuldades, e nada como nós termos um referencial,
Podemos contar com esse colo maternal da Imaculada Conceição, porque esse mesmo dragão que nos fala aqui a primeira leitura, ele quer tirar de nós até a fé que nós temos em Deus, que nós temos em Jesus Cristo, na Virgem Maria. Ele quer que duvidemos, ele quer que coloquemos em segundo plano. Por isso que hoje, celebrando esta Assunção de Nossa Senhora, esta solenidade, de nós não pode faltar esse desejo de ressurreição, de vida nova, de conversão, de mudança de vida. E isto é possível, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Nós temos o Evangelho de hoje, que nos fala da visita de Nossa Senhora à sua parenta Isabel. Ele nos ajuda, esse Evangelho, a entender esses mistérios de Deus na vida dela, para que a gente tenha essa convicção, e não se trata de uma alienação, ou de uma adoração à Virgem Maria. Adorar só a Deus. Agora, reconhecer em Deus, pelos méritos de Cristo, as graças do Senhor nela, é papel de todo cristão. Imitá-la é papel do verdadeiro cristão. Porque se até Deus quis precisar dela, quem somos nós para não precisarmos de Nossa Senhora? Meus irmãos e minhas irmãs. E na primeira atitude da visitação, nós encontramos Nossa Senhora que ela chega à casa de Isabel, e da boca de Isabel nós escutamos esta expressão: bendita és tu entre as mulheres. Isabel, ela não falou suave. Não, a palavra diz que ela deu um grito: bendita és tu entre as mulheres. E aí em seguida ela fala: e bendito é o fruto do teu ventre. Quem disse a Isabel que ela estava grávida? Quem falou? Não havia redes sociais, não havia telecomunicações. Quem falou isso? O alto, Deus, o Espírito Santo. Ao receber a sua parenta, da boca de Isabel, nós escutamos: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Bendita é a mãe, bendito é o filho. Depois Isabel nos ensina: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Quem foi que disse? A Isabel, que era a mãe do Senhor, sua parenta, sua prima, era a mãe do Senhor que estava ali para visitar. O Espírito Santo de Deus. Depois Isabel ainda fala bem assim: logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Isabel estava de idade avançada. O impossível de Deus aconteceu na vida de Isabel, para testemunhar esse plano de salvação para nós. Vejam, tudo isso aconteceu para salvar cada um de nós. Os planos de Deus, os desígnios de Deus. E muitas vezes a gente rejeita, ignora, presta atenção em outras situações, mas quando se trata da nossa salvação, vamos deixar para segundo plano. Deixa avançar mais a idade. Não tem idade para a salvação, meus irmãos e minhas irmãs. E aí, a palavra nos fala que Isabel reconhece essa ação do Espírito Santo no ventre dela, porque ela estava grávida. Ela já tinha recebido esse milagre de ficar grávida em idade avançada, estéril. E aí, de repente, ela recebe a visita da parenta, a proclama como a mãe do Senhor. Por isso, nunca duvidem disso. Ela é mãe do Senhor. É tão triste. Outro dia desses, aqui em Itabaianinha, mandaram uma foto para mim de uma imagem de Nossa Senhora encontrada na lixeira lá da cidade. Que desrespeito. Se não acreditam
se não respeitam, o que querem? Que tipo de cristão é esse? Entregar-se a alguém que acredita, mas jogar no lixo. Nossa Senhora não é lixo, de jeito nenhum. A pessoa ficou chocada com essa situação, tomou a imagem, levou para casa, colocou-a no altar, mas jogar no lixo e se dizer cristão, não, que tristeza. Ainda nós temos pessoas que não estão distantes de nós, foi aqui, neste município. Meus irmãos e minhas irmãs, se não acreditam, respeitem quem acredita, quem ama Nossa Senhora, como nós respeitamos aqueles que trilham outros caminhos, rumo ao mesmo Deus. Agora vejam, meus irmãos e minhas irmãs, é aqui nessa palavra que nós reconhecemos. Por que esse amor à Virgem Maria, em um dia como o de hoje, da Assunção de Nossa Senhora, em 8 de dezembro, com tantas festas belíssimas que esse município já realizou e vai realizar, em nome de Jesus, com pandemia ou sem pandemia, como a gente puder, mas nunca Nossa Senhora poderá ser esquecida por essa terra, porque este lugar, este município é consagrado a quem? A ela. A ela. Essa paróquia nasceu primeiro do que a emancipação do próprio município. Primeiro veio a fé na Virgem Santíssima, na Imaculada Conceição. E olha aqui, olha, quem é que disse? Isabel, bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. E aí Nossa Senhora diz, a minha alma engrandece o Senhor, ou seja, a nossa vida é para engrandecer a Deus. E ela entendeu isso. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A nossa vida não é para ridicularizar e desprezar a Deus, é para engrandecer o Senhor. E Nossa Senhora fala bem assim, olha, doravante, ou seja, de hoje em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Todas as gerações. E quem jogou Nossa Senhora na sua imagem representada no lixo? Misericórdia, é o que nós temos que dizer. Oremos, porque a palavra diz que todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Em momento algum ela disse que ela era maior do que Deus. Ela fala, o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. E depois ela diz, o seu nome é santo, sua misericórdia se estende de geração em geração. E é por isso que nós entregamos essa vida que jogou a imagem no lixo, a misericórdia de Deus, porque ela mesma nos ensina, sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o respeitam. Olha aqui, o respeito. Respeito a Deus, os desígnios de Deus, os passos de Deus. Ele mostrou a força de seu braço, ou seja, o nosso Deus é soberano, é forte, é poderoso. Ele dispersa os soberbos de coração, derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Nossa Senhora nos ensina a catequese da humildade. Com todas estas passagens bíblicas que falam sobre Nossa Senhora, esse relato de Lucas, Atos dos Apóstolos, o arcanjo visitando a Maria Santíssima, a sua visita à sua parenta Isabel, as manifestações também já aos pés da cruz, no momento da dor, ela estava lá acompanhando o seu filho, e Jesus olha discípulo amado e diz, eis aí a tua mãe. Quem disse isso foi Jesus. Eis aí a tua mãe, meu filho. E ele a levou para casa. O dogma da Assunção
nos faz entender o quê? Que esse conjunto de passagens, a fé do povo de Deus, a amizade com Nossa Senhora, o amor com Nossa Senhora, nos faz entender que nela o poderoso fez grandes coisas em seu favor, fez maravilhas. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos imitá-la, que nós possamos aumentar a nossa amizade com Nossa Senhora. Nossa paróquia, repito, é mariana. Que os seus filhos e filhas possam dizer e buscar nela conselhos, orientações, que nós possamos a cada dia entender que as maravilhas do Senhor poderão acontecer em nós, e já acontecem em muitos, mas poderão muito mais, desde que nós imitemos a Virgem Santíssima. Renunciemos o pecado, renunciemos e não busquemos amizades com o dragão, que quer tirar Jesus de nós, que quer tirar os nossos valores, os nossos princípios, que quer calar os cristãos. Não, o dragão não vencerá, mas o filho dela sim, venceu, voltará e nos quer com ele, já agora, e na espera, na expectativa da sua vinda. Por isso devemos buscar o caminho de santidade. Que nesta solenidade, meus irmãos e minhas irmãs, saiamos daqui revestidos desta verdade, deste dogma, alimentados dessa espiritualidade e muito mais apaixonados por Nossa Senhora, a Imaculada Conceição. Claro, aquele ou aquela, não sei quem foi, que jogou a imagem de Nossa Senhora no lixão da cidade, misericórdia, misericórdia. Falta de catequese, falta de entendimento. Então a ele eu digo o quê? Misericórdia. E que a gente não tenha mais atos como estes. Para isso é preciso catequese, amor à Virgem Maria, respeito entre nós, entre as igrejas, para que construamos a civilização do amor. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.